Mais uma vez, turma de missões transculturais, vamos fazer a leitura da avaliação. A avaliação é composta de 10 questões e divididas em 5 tópicos. Cada tópico tem 2 questões e vocês vão responder apenas uma. Vocês vão escolher uma das 2 de cada tópico para responder. Tópico 1. 1 ou 2, tópico 2, 1 ou 2, tópico 3, 1 ou 2, 4 e 5 também. Cada tópico desse faz referência aos capítulos que nós estudamos. E todas as perguntas são perguntas sobre os capítulos e sobre as videoaulas. Sendo que este tópico 1 se refere às aulas que nós tivemos presenciais, baseadas neste livro, Larry de Patti, Missiologia, a Missão Transcultural da Igreja, capítulo 1, a missão de Deus nas Escrituras. Os outros fazem referência aos capítulos que nós estudamos neste livro, né? A missão de Deus, né? A missão do povo de Deus, e que nós explanamos nas videoaulas. Capítulo 4, pessoas que são uma bênção para as nações. Capítulo 8, pessoas que atraem outros para Deus. Capítulo 10, pessoas que dão testemunho do Deus vivo. E, finalmente, capítulo 12, pessoas que enviam e são enviadas. Se alguém não tiver, fale comigo que eu passo o PDF desses 3 capítulos aqui. Só o primeiro é que eu não tenho o PDF. Mas esses 3 aqui eu posso passar o PDF para quem me pedir, tá bom? Vamos à leitura da prova. Tópico 1. Questão 1. A partir do texto de Larry de Patti, intitulado A Missão de Deus nas Escrituras, disserte sobre o princípio fundamental da história da redenção. Qual é o princípio fundamental da história em que Deus reconcilia o homem caído com ele? Você, se não responder essa questão, vai ter que responder a segunda. Segundo Larry de Patti, Deus não vê nenhuma cultura ou povo como superior a outros. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, muitas culturas ainda não tiveram acesso à mensagem do Evangelho. Qual o plano de Deus para esses povos e qual o papel da igreja neste plano? Tópico 2. Sobre o mandato da palavra no chamado de Abraão. Conforme baseado no capítulo 4, não é, do livro A Missão de Deus a Missão do Povo de Deus, né? Tópico 2, questão 1. Conforme descreve Christopher Wright, qual a importância da obediência da fé de Abraão no plano de salvação e bênção de Deus para todas as nações? O capítulo 4 fala muito sobre essa palavra obediência. E aí você vai resumir, não é? Então, escrevam o máximo possível. De preferência, digitem a prova. Se não puder digitar, faça escrito e tire uma foto de forma legível. Afinal, eu só vou poder corrigir a prova se eu entender o que você escreveu. A partir da questão 2, se não responder a 1, vai responder a 2. A partir da leitura do capítulo 4, disserte sobre como a vocação de Abraão ecoa em toda a teologia bíblica. Ou seja, o chamado de Abraão e a sua obediência, ele ecoa em toda a Bíblia. E aí você vai falar sobre isso. O capítulo mostra bem enfaticamente essa questão. As respostas são encontradas facilmente. Só que, assim, não é uma questão de você pegar um parágrafo do texto e copiar. Não. Você vai ter que ler o texto todo e resumir, porque as perguntas são amplas.
Tópico 3, baseado no capítulo 8. No texto do livro, A Missão do Povo de Deus. Tópico 3. No texto intitulado Pessoas que atraem outros para Deus, Wright descreve o propósito de Deus de ter seu nome reconhecido entre as nações e ser adorado através do testemunho de Israel, o seu povo escolhido. Disserte sobre como Deus usa o povo de Israel para atrair a atenção das nações para si. Ou seja, basicamente um resumo de boa parte do capítulo, né, em que quais são as estratégias que Deus usa, né, para exatamente que as nações possam conhecer o seu amor, a sua justiça, a sua verdade, a sua fidelidade e o seu poder, né? Em Israel, testemunhas de Deus. E se você não responder essa questão, você vai responder a questão 2. Como os profetas Jeremias e Isaías predizem a reconciliação das nações com Deus? Essa parte corresponde do meio para o fim do capítulo 8. Tópico 4, sobre o capítulo 10. Sobre o contexto da igreja como novo Israel de Deus. Questão 1. Comente sobre 7 deveres da igreja elencados por Wright no capítulo 10. Esses 7 deveres estão já nas primeiras páginas do capítulo e vocês vão comentar. Questão 2. É o restante, basicamente, do capítulo, depois das primeiras páginas, né? Tópico 2. Tópico 2 não. Questão 2 do tópico 4. Contextualize o duplo papel de Israel com o duplo papel da Igreja de Cristo. Ou seja, Israel era um símbolo do que nós somos hoje, o novo Israel de Deus. Então, contextualize a respeito desse duplo papel. Ou seja, falar sobre ser testemunha e ser servo. Finalmente, o tópico 5, baseado no capítulo 12. Enviei a videoaula, não foi? Não sei se 2 videoaulas ou apenas uma. Tópico 1 não. Questão 1 do tópico 5. A partir da leitura do capítulo 12 e da videoaula, em que eu cito esse conceito aqui, disserte sobre o caráter apostólico da Igreja de Cristo no aspecto histórico e metodológico. Como eu disse, a Igreja de Cristo ela é historicamente apostólica porque foi fundada pelos apóstolos e ela é metodologicamente apostólica porque ela tem a comissão de ser testemunha de Cristo em todas as nações da terra até que ele venha. Então, você vai falar sobre esses 2 aspectos, o caráter apostólico histórico e o caráter apostólico metodológico da igreja. E, finalmente, questão 2 do tópico 5. Se não responder a primeira, responde a segunda. Qual a importância da multiplicidade dos dons espirituais da igreja para enviar e sustentar? O capítulo mostra isso claramente. O estabelecimento do reino de Deus entre as nações. Então, é isso aí. Releiam os capítulos. Quem fechou os capítulos está de parabéns, vai ter mais facilidade. Vocês têm 13 dias, né, para elaborar essa prova, que poderia até ser feita presencialmente, sem consulta, mas vocês vão ter 13 dias para fazer a prova consultando. Ou seja, basicamente é um exercício de pesquisa, basta vocês lerem e resumirem o que lerem. Então, tenho certeza que todo mundo vai tirar 10. Deus os abençoe.